Alô, minha querida, meu querido, mais uma vez juntos aqui gravando esse vídeo para que possamos dar mais uma caminhada, né, ao lado dos planos do Senhor Deus, o poderoso Deus sobre as nossas vidas, né? É um vídeo simples, é um vídeo que é feito com muito amor para vocês, é um vídeo que também me traz muita alegria em gravá-lo, porque também me traz entendimento. É um vídeo em que eu procuro trazer partes, né, da Bíblia Sagrada, dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, quão bom eles são, e isso só faz que a responsabilidade aumente, né? Eu procuro, na linguagem que vocês bem sabem, fazer uma linguagem fácil. Alguns poucos versículos eu costumo trazer, né, nesses vídeos, e o incentivo de que vocês busquem mais a palavra de Deus individualmente, nas suas casas, no local de trabalho, onde for possível fazer isso, porque é muito bom. O nome disso é comunhão. E quanto mais comunhão nós temos, mais nós crescemos na nossa caminhada cristã. Então, vai esse vídeo. Vamos falar de algo que realmente é muito difícil nas nossas vidas. Nós temos que compreender que nós temos a alma e a alma não se converte. Eu estou convertido, muitos de vocês convertidas, convertidos, mas a alma, ela é rebelde, ela não aceita. Então ela luta, ela faz o que pode para sempre ser independente, né? Sempre ter o controle da situação. Essa é uma realidade. Então nós temos que perseguir, entre aspas, né? Perseguir a alma até o final dos nossos tempos para salvá-la, né? Para que sejamos realmente testemunhas do melhor de Deus aqui na Terra e acessarmos o maior presente, que é a vida eterna. E ela veio através da salvação em Jesus Cristo. E essa salvação veio através da sua morte na cruz e, consequentemente, esse ato simbólico que mudou a história do mundo, ele veio carregado de algo que nós não conseguimos com muita facilidade, né? Ou indo pelo outro caminho, ou é muito difícil para nós, que é perdoar. Ali naquela cruz, ele morreu pelos nossos pecados, como que dizendo, olha, teus pecados estão perdoados. Agora recomeça. Agora recomeça. E esse é um recomeço da nossa vida cristã aqui na Terra. Muitos, né, nasceram longe de Deus, questões culturais, questão dos próprios pais, criação, várias razões, não importa. Mas nós temos a oportunidade, durante o nosso tempo aqui de vida na Terra, de mudar essa circunstância, mudar essa situação, né? Porque foram perdoados os nossos pecados, foram perdoados naquela morte de cruz. E Deus nos ensina a perdoar, e nós vamos hoje falar um pouco sobre esse perdão, que nos é tão difícil e que, pior de tudo, é que nos faz muito mal. É incrível, né? Nós não perdoamos e, por causa disso, nós fazemos mal a nós mesmos. É algo, né, interessante que nós podemos conversar um pouco aqui hoje, e vai ser esse tema do vídeo, tá bem? Então, muito obrigado. Vocês eu chamo de minha igreja, né, particular, né? São 100, cento e poucas pessoas que quinzenalmente eu envio os vídeos. E o pedido de sempre, né, transmita, né, passe esse vídeo para alguém da sua família, algum amigo comum, alguma amizade, né, algum vizinho. Quem sabe, uma pessoa só que seja. Veja bem, meu querido, uma pessoa só que seja no meio dessas cento e poucas pessoas que recebem esse vídeo, né? E fora aquelas, né, que têm acesso através do YouTube quando querem procurar. Uma pessoa pode estar necessitando dessa palavra, desse ensino, né, desse esclarecimento sobre a coisa de Deus. E a coisa de Deus hoje que nós trazemos para o nosso conhecimento é sobre o perdão. É perdoar. O quão difícil é perdoar. Então eu tenho dois trechos de pequenos versículos dos evangelhos, dois evangelhos, e quero compartilhar com vocês. Eu estou com um papelzinho aqui anotado, estou com a Bíblia aqui à esquerda, para que a gente possa aprender um pouco sobre isso daí,
Tá bem? Vou pôr aqui a minha lupa e vamos ao primeiro texto sagrado que está no Evangelho de Lucas. É o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, é o terceiro livro, são os 4 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o terceiro evangelho, o capítulo é o 17, e são 3 versículos, entre os versos 3 e o verso 5. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e gostaria que você acompanhasse essa leitura, né? E sempre o incentivo de depois, né? Quando estiver um tempo aí, você possa ler um pouco mais sobre esse tema, né? Porque tem muitas passagens nos evangelhos que Jesus perdoa, né? Ele dá o exemplo aqui, ele é Deus na terra como eu e como você, como seres humanos, né? E perdoa as transgressões, os pecados, né? De todos os que cruzam o seu caminho e disponibiliza, além disso, né? A vida eterna para aqueles que querem reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Amém? Então vamos lá, meu querido, minha querida. Eu falei o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 17, e eu quero ver aqui os 3 primeiros versículos. No meu subtítulo, a partir do versículo 3, fala assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Tá bem? Quantas vezes? O irmão aqui não é o irmão familiar propriamente dito, mas pode ser ele. É o irmão em Cristo? Pode ser ele. Ou é um irmão que nós costumamos muito, né, nos chamar por aí, ô meu irmão, né, mesmo não tendo nenhum vínculo, nem familiar, nem vínculo espiritual. É um irmão, é uma pessoa, né, é um ser humano, né, um homem, uma mulher, não importa. Quantas vezes aqui o subtítulo fala se deve perdoar um irmão. E vamos aqui o que diz a palavra de Deus, porque isso vem da boca do Senhor, que nos perdoou os pecados com a sua morte na cruz do Calvário. Tremendo isso, viu, meu querido? Toma nota, minha querida, quão importante isso deve ser para a sua vida. 17, verso 3 diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E o verso 3, então os apóstolos dizem ao Senhor, aumenta-nos a fé. Tremendo, né? Jesus fala com seus apóstolos sobre o perdão. Se um irmão, verso 3, vou repetir, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Primeiro vem a repreensão. Olha, você está pecando. Você está fazendo algo errado, que não deve fazer. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os discípulos dizem ao Senhor, depois de ouvir aquelas palavras, aumenta-nos a fé. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, irmão e irmã, né? Nós estamos aqui falando um texto sobre irmãos. Eu falei em 2 vídeos atrás, eu não lembro bem, até confundi, falei Hebreus 1, mas não era Hebreus 11, verso 6, sobre a fé. E ali o texto, no capítulo 11 de Hebreus, fala sobre os heróis da fé. Alguns deles são mencionados, claro, não são todos que estão na Bíblia, porque senão essa Bíblia teria um tamanho muito maior. Mas fala nesse versículo 6, o princípio desse versículo, no capítulo 11 de Hebreus, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, todas as coisas que nós fazemos, e até principalmente aquelas que não temos condições de fazer ou crer, é necessário ter a fé. Porque com essa fé nós vamos agradar a Deus e haverá uma consequência disso. Deus vai fazer com que as coisas sejam transformadas na nossa vida. Ali os discípulos pedem, depois de ouvir Jesus falando, perdoar se for 7 vezes num único dia.
perdoa-lhe. A palavra é perdão. Quanto mal fizeram a Jesus Cristo, relatado nos Evangelhos, e ele perdoava. Ele veio aqui para instituir o perdão. Ele veio aqui com o plano redentor, o plano da salvação, o plano universal para todas as pessoas, mundo afora. Mas a base de perdão. Ele ensina o perdão, porque ele sabe que a alma não deseja perdoar, a alma reluta em perdoar. Só que nós temos que ter a consciência, e aqui vai entrar alguns aspectos que muitos de vocês podem saber, nós temos que ter a consciência que ao não perdoar, nós estamos fazendo mal mesmos, a nós mesmos. Nós não perdoamos e carregamos aquela mágoa dentro do coração, aquela ira com a pessoa, com a circunstância, a situação. Nós carregamos isso conosco e isso adoece. Isso traz problemas físicos, isso traz problemas emocionais, isso traz problemas até mentais para a nossa vida. A própria medicina, alô, doutoras e doutores que assistem esse vídeo, a própria medicina hoje já diz que o perdão, quando ele é executado, libera coisas melhores para a vida da pessoa. E mais que isso, e é mais importante, quando você não exercita o perdão, quando você não libera o perdão, a própria medicina diz que isso traz consequências para a sua vida, para o seu corpo, para a própria alma indominável. Então, se a medicina, que é o ponto básico na nossa vida terrena, e nós devemos segui-la, claro, nós temos que ter fé em Deus, nós chamamos o Senhor de médico dos médicos, mas nós temos que seguir a medicina, nós temos que seguir ao receituário do médico, nós temos que utilizar, os medicamentos por ele prescritos, mas ele já tem um banco de dados especiais, porque é da própria vida, do dia a dia deles. Os médicos não tratam sãos. Jesus Cristo tem uma palavra que é tremenda. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso é tremendo. Quando eu discuto com uma ou outra pessoa esse assunto, quando nós temos diálogo sobre isso aí, eu falo, se você é são, se você não tem esse tipo de problema, dê glória a Deus. Jesus Cristo não veio para os sãos. Se nós nos sentimos sãos, nós já passamos essa idade, essa etapa, esse problema da enfermidade, quer seja física, mental, espiritual. Nós passamos já por essa fase. Jesus testifica, eu vim para os que estão enfermos, os doentes. Esses precisam de Jesus, o médico dos médicos. Perdão, esses precisam da medicação espiritual, da palavra de Deus. Uma pequena dose está indo nesse vídeo para as nossas vidas. Volta para mim e vai para você que vai assistir. Então isso está relatado na palavra de Deus. E os médicos convivem com isso diuturnamente, né? Então eles têm razão quando eles dizem que não perdoar significa se fazer mal a si mesmo. Eles têm um histórico, eles têm um percentual, não sei como é que se diria aqui, agora me foge a expressão, eles sabem um percentual que atinge as pessoas por causa dessa dificuldade de perdoar. Então os discípulos ali, quando Jesus lhes dá o desafio de perdoar até 7 vezes no mesmo dia a pessoa, e ela se arrepende, porque primeiro ele fala, olha, chama a atenção dela, adverte-o. Está errado. A pessoa tem que saber que está errada. Mas se ela se arrepende, se ela pede perdão, perdoa 7 vezes. Se você está achando muito, daqui a pouco vem outros versículos aí que vai te encorajar. Na marra, para que você ponha em prática, né? Um ensino tão simples de Jesus. Agora, por que está relatado assim dessa maneira? Porque realmente é difícil. Perdoar é difícil.
Você tem que mexer com o seu caráter, com a sua personalidade, com a sua maneira de ver as coisas, com a dureza do coração, com a visão limitada de reino, de vida espiritual. É uma realidade. Nós muitas vezes nos queremos ou queremos ser autossuficientes e não somos. Nós somos muito limitados, eu e você. Nós temos que ser mais humildes. Nós temos que descer alguns degraus da escalada que já fizemos na nossa vida, repensar um pouco nas nossas atitudes, pensar se é isso mesmo que é o certo que estamos fazendo, se é o caminho certo, se é a maneira correta, perguntar se isso está agradando a Deus, isso está fazendo as pessoas em minha volta verem transformação na minha vida, isso está me libertando de enfermidades, de ira, de mau humor, né, de contenda. Aumenta-nos a fé, os discípulos pediram, porque nós precisamos ter fé mesmo. Porque nós não conseguimos perdoar, anote aí, nós não conseguimos perdoar assim, do nada. É muito difícil. A nossa alma, às vezes com toda razão, nós somos machucados, nós somos vilipendiados num sentido assim, né, bem mais diferente, né, do que a grandeza dessa expressão que é má. Nós somos insultados, difamados, muitas vezes com razão nos passa, né, na mente, no coração, o não perdoar. Mas o ensino da palavra de Deus é perdoa. Se pecar 7 vezes num dia, se arrepender, perdoa. Lembre, Jesus morreu na cruz do Calvário, na cruz, né, do Calvário. Não sei se era de carvalho aquela madeira. Mas ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele levou consigo os nossos pecados. Nos perdoou ali. Nos deu acesso ao seu senhorio, a salvação através desse senhorio e principalmente a vida eterna. Nos evangelhos se relatam alguns milagres de Jesus Cristo. E há algumas controvérsias do povo, do que eles entendiam, achavam que eram as coisas. Mas sempre ao final de um desses grandes feitos, né? Em João fala muito sinais, maravilhas, milagres. Jesus sempre falava, vai e não peque mais. Perdoava a pessoa, livrava ela do seu problema, normalmente físico, mas algumas vezes até problema mental. Vai, não peque mais. Em outras circunstâncias, após a cena, né, do milagre, ele falava, vai, a tua fé te salvou. Os discípulos perguntam, dá-nos, aumenta-nos a fé. Porque eles ouviram Jesus dizer, vai, a tua fé te salvou. A um cego, a um paralítico, a um surdo. E tudo isso daí, contrariando os sacerdotes, os doutores da lei, os principais, que tinham inveja por esses sinais, esses milagres que ele praticava. Ele estava fazendo bem para as pessoas e eles rebatiam com questões não de ordem doutrinária, né, mas de legais, de legalismo. A mesma coisa, nós não vemos o efeito, nós às vezes vemos um ângulo diferente do que deve ser feito. Um cego ser curado e a reclamação não podia curar porque era dia de sábado. Jesus falou mais de uma vez nos evangelhos, eu sou o Senhor até do sábado, eu faço o que eu quiser no sábado, o sábado é meu, fui eu que instituí o sábado. E dava exemplo, se cair um animal seu num buraco, você não vai tirar ele de lá porque é sábado? Era o legalismo, principalmente do judeu. Era o coração duro, a inveja.
Por isso que entregaram Jesus à morte, mas era um plano pré-estabelecido. Mas ele perdoava, ele curava, e ele dizia, vá, não peques mais. Vai, a tua fé te salvou. Tremendo, né? Aquela mulher que tinha um fluxo, né? Jesus estava saindo dali, daquela vila, estava indo para outra. Eu acho que era o filho de um centurião ou um servo, não me lembro bem agora. Ele ia lá porque estava à morte, era um filho do centurião ou alguém importante lá da sinagoga, não importa agora. E uma grande multidão, como sempre, acompanhava Jesus, porque via ali a salvação, via ali o perdão. E uma mulher que tinha um fluxo, não podia se aproximar, mais ainda a mulher, né, que era subalterna, era algo totalmente de segunda classe, nasquelas condições. Mas ela pôs no coração dela que se tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, e ela vai, e no meio aquela aglomeração, ela toca em Jesus, Jesus para, volta-se ali, a multidão olhando para ele, e ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor, essa multidão te espreme aqui, tu perguntas, quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Ele fala, de mim saiu poder. E a mulher se arrebenta, né? Diante dele, se entrega, cai ali aos prantos. E ele fala, vai, a tua fé te salvou. Ela foi curada em tocar no manto. Isso era a fé que ela tinha no coração. Essa fé que nós precisamos para perdoar as pessoas. Nós precisamos dessa fé. Achamos que não precisamos da fé para tantas coisas na nossa vida, mas nós precisamos. E nessa área do perdão, ou da falta do perdão, é o que mais nos atrapalha na caminhada com Cristo. Você tem que ter a consciência, minha querida, meu querido, de que você precisa de ter fé. Você precisa da ajuda de Deus para perdoar. Não importa quem lhe feriu, não importa como se passou, você tem de perdoar. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia pede. E isso por quê? Porque vai fazer bem para você mesmo. Vai liberar aquela pessoa de um peso, vai ser um exemplo para ela. Nossa, eu fiz mal e me perdoou. Eu disse o que não devia e me perdoou. Eu injuriei, eu menti, eu acusei e me perdoou. Porque Cristo ensina assim. Assim ele estava ensinando aqueles discípulos ali, naqueles versos do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E assim tem que ser no nosso dia a dia. Eu tenho pessoas próximas que não conseguem perdoar. Acha que não há tempo, acha que não é hora, mas não perdoa. E traz isso para dentro de si. E claro, de vez em quando, uma bolha aparece, né? De vez em quando, algo que não está previsto no dia a dia de nós acontece na nossa vida porque nós não queremos liberar perdão. Nós vamos liberar o perdão quando nós quisermos. Nós não obedecemos o comando do Senhor. Nós obedecemos o nosso caráter, a nossa vontade, a nossa personalidade. E não perdoamos. E pode vir a consequência. Falta de humildade, às vezes. Ou do outro lado, soberba. Isso faz mal. A Bíblia diz que faz mal. E nós temos que crer no que diz a Bíblia. Agora vamos para o Evangelho de Mateus, é o primeiro, né? Lucas é o terceiro, Mateus é o primeiro. É o Evangelho mais, diz assim, mais completo, porque ele foi, tipo assim, voltado para os judeus, né? Para o povo eleito. Em Mateus capítulo 18, aqui tem
dois versos, né? Muito interessantes, né? Se você achou que 7 dias, né? 7 pecados, né? Devia perdoar 7 vezes uma pessoa que te fez mal 7 vezes. É muito. Aqui já nos mostra outra cena, outro cenário. Mas é a palavra de Deus. Ela não vai voltar vazia quando você ver esse vídeo. E vai te dar condições para você perdoar. Vai te dar a dica, os caminhos para você aprender a perdoar. Porque você já está sabendo que a falta de perdão faz mal para você mesmo. Eu já aprendi isso na minha vida. Sofri porque não conseguia perdoar. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versos 21 e 22, tem um subtítulo também antes dele. Na minha Bíblia fala: quantas vezes se deve perdoar a um irmão, a uma pessoa, um homem, uma mulher, um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um estranho. Por que não? Quantas vezes se deve perdoar? E a palavra de Deus fala nos versos 21 e 22 do capítulo 18 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Veja bem nesse versículo aqui, né? Ele deve ter ouvido ali o que está relatado em Lucas. Quando Jesus fala para 7 vezes ele pecar, 7 vezes se arrependendo, né? 7 vezes você deve perdoar. Você há de me perguntar: e se ele não se arrependeu? Como é que você vai saber se ele se arrependeu se você não lançou o perdão sobre ele? Pense nisso. Então, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E olha o verso 22. E respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí vai 490 vezes, né? Na minha matemática aqui mental. 7 vezes é pouco. 70 vezes 7. Você pode achar um absurdo isso, sua mente, né? Pode assim declarar. Mas é uma forma de Jesus estar ensinando aos seus discípulos, porque foram eles que seguiram depois, quando Jesus morre, ressuscita e volta aos céus. Então ele tinha que ensinar, ele tinha que deixar um legado, que foi esse que está escrito aqui. Coisas que se passaram há mais de 2000 anos e que nós hoje podemos estar aqui discutindo, né? Trazendo informações, crescendo, aprendendo. Quantas vezes, pergunta ao Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que me fez mal, que me insultou, me injuriou, me enganou? Quantas vezes, Senhor? Que hoje você possa exercitar isso que você está vendo e ouvindo aqui através da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, veja essas referências aí nesses 2 evangelhos. Tem outras passagens, já quando as pessoas são libertadas, né? Porque muitos diziam que aqueles problemas que tinham, físicos principalmente, era por causa de pecados. E o Senhor dizia: não, não é culpa do Pai, não é por causa de pecado, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Para a glória de Deus se manifestar na minha vida, na sua vida, é necessário que nós primeiro tenhamos comunhão com Ele. E a comunhão implica tempo. Tempo de louvor, tempo de oração, tempo de leitura da palavra de Deus, tempo de estar na igreja, que é a casa de Deus aqui na terra. É necessário ter essa comunhão
para que nós possamos usufruir, crescer, nos fortalecer. E a partir daí, termos condições de perdoar. É algo que a alma não se agrada. Por isso que ela vence com facilidade toda a resistência que eu e você podemos ter de perdoar alguém. A alma sempre quer ganhar. A alma é a visão, a alma é o olfato, a alma é a audição, a alma é a fala, a alma é o toque, a alma é o querer, é a vontade. Ela nunca se agrada de ficar para trás. Ela quer sempre estar à frente. E por causa disso domina o nosso caráter, domina a nossa personalidade. E se nós não tivermos cuidado, ela nos engole e nos faz ser pessoas tristes, amargas, afasta outras pessoas de nós, do nosso relacionamento, do nosso convívio, por causa dessa circunstância de amargura, de soberba, de falta de humildade. Totalmente contrário ao que Deus faz aqui na terra como homem, como Jesus Cristo. Dá outra face. E isso nós não precisamos fazer. Morrer por outra pessoa, esse preço já foi pago. Nós não podemos desautorizar a morte de Jesus Cristo naquela cruz. Nós não podemos abandoná-lo lá ainda, como se lá estivesse, porque ali esteve pelos nossos pecados. Nós temos que ter essa consciência de que, mudando um pouco, em algumas poucas áreas da nossa vida, nós podemos ter dias melhores aqui na Terra. São poucos dias. Se você vê a história do mundo, são poucos dias, minha querida, meu querido. Perdoe 7 vezes. Se você achar que isso é muito, 70 vezes 7, Jesus diz a Pedro. Pedro sempre queria fazer mais, queria saber mais. E recebia as missões, chamadas impossíveis, porque aos homens é impossível mesmo. Nós precisamos estar antenados com o Senhor, ligados com Ele. Pedir que a fé seja aumentada na nossa vida, para que nós possamos perdoar. Que no dia que você vê esse vídeo, você tire um tempo, depois de vê-lo, você tire um tempo com você mesma. Se há alguma pessoa à sua volta que você não consegue perdoar, pede a Deus a saída, pede a Deus a força, pede a Deus a direção para que esse perdão aconteça. Livre-se de enfermidades, livre-se de amargura, de tristeza de alma. Procure ser uma pessoa livre, feliz, alegre, porque é impossível você estar feliz e alegre se você carrega no seu coração, na sua mente, se você carrega o ódio, a ira, a raiva de pessoas. Não importa qual seja a razão, meu querido e minha querida, nós aqui não estamos discutindo se temos ou não temos razão. Nós aqui estamos discutindo a possibilidade de Deus nos libertar de prisões como essa. E a falta de perdão é uma prisão. Por isso que o autor de Hebreus fala ali no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé nós não perdoamos. Sem fé nós não mudamos as circunstâncias que nos separam, nós de outras pessoas. Nós precisamos da fé do Senhor. Nós precisamos mudar as nossas vidas nesse sentido também. Primeiro para agradá-lo, depois para libertar a outra parte envolvida numa questão como essa. E finalmente para fazer bem para o nosso corpo, a nossa mente, é o emocional, é o espiritual e é o físico. Livre-se dessa armadilha
maligna da falta de perdão. O Senhor quer mudar essa circunstância na tua vida a partir de hoje. E isso só depende de você. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.